Descubra a incrível história da rainha que ninguém queria tocar, um segredo transformador exposto. Era um dia ensolarado na pequena cidade de São Bento do Sul, onde o cheiro do café fresco recém-coado tomava conta do ar. Maria Clara, conhecida como a Rainha do Café, estava na sua fazenda, cercada por suas plantações que sempre floresciam com grãos preciosos. Mãe de 3 filhos e sozinha na luta contra o abandono do marido, a vida estava lhe colocando à prova. A cada grão colhido, as lembranças de seu amor ausente lhe davam um aperto profundo no coração. A gentileza que sempre exibirá agora parecia um peso, enquanto os sussurros nas esquinas se tornavam cada vez mais venenosos. A elite da cidade, capitaneada por Antonieta, sua antiga amiga que agora se tornará rival, a menosprezava. Antonieta, uma mulher de classe alta que sempre olhou para Maria Clara com desdém, se ressentia do sucesso dela. Para Antonieta, a prosperidade da amiga era um golpe no seu ego. Então, começou a arquitetar planos para sabotar o negócio de Maria Clara, seus olhos brilhando com uma mistura de inveja e desprezo. Um sentimento pesado deu início a um dia de festa local, onde a tensão entre as duas mulheres atingiria seu clímax. O evento começou alegre, com risos e música, mas Maria Clara percebeu que Antonieta estava determinada a desestabilizá-la. Tudo culminou em uma desavença pública, onde as palavras cortantes de Antonieta ecoaram pela praça. Sua produção é apenas sorte. Nunca será tão boa quanto a minha. Os olhares da comunidade estavam fixos em Maria Clara, a dor refletida em seu rosto enquanto seu orgulho e dignidade eram atacados. Ela sentiu o coração disparar, as mãos trêmulas. Com a respiração pesada, Maria Clara se posicionou, fazendo ecoar sua verdade. E qual é a minha sorte, Antonieta? Se não é o meu trabalho duro, a minha dedicação e o amor que coloco em cada grão? Você não sabe o que é lutar diariamente por cada centavo. O silêncio que se seguiu foi pesado, e ela percebeu que aquela luta não era apenas sobre café, era uma batalha por respeito, por dignidade, por todas as mulheres invisíveis como ela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O ambiente estava tenso, e Maria Clara sabia que algo tinha que mudar. Naquele momento de dor, uma ideia começou a germinar em sua mente. Traria à tona um segredo da sua ancestralidade, algo que poderia mudar a forma como a cidade a via e, quem sabe, permanecesse na memória de todos. O relógio marcava as horas, mas suas preocupações sobre o futuro se tornaram relevantes. O peso da desigualdade que sentirá na vida agora parecia um chamado para abraçar sua verdadeira essência. Enquanto a rivalidade com Antonieta se tornava uma batalha simbólica entre classes e valores, Maria Clara se preparava para uma competição de café que poderia transformar sua vida. Mas, naquele instante, algo inesperado aconteceu. Um envelope antigo foi encontrado por seus filhos, escondido entre as coisas de um avô que nunca conheceram. O que estaria dentro? Poderia revelar algo sobre a verdadeira origem dela? As respostas estavam prestes a mudar tudo. E a pergunta pairava no ar: o que realmente vale a honra e a identidade de uma mulher? Maria Clara sentia que estava na hora de lutar, não apenas por ela, mas por todas as mulheres que haviam sido desacreditadas e humilhadas ao longo da história. Então, qual será o segredo transformador que mudará a percepção de todos ao redor dela? O dia seguinte chegou cheio de expectativas. O sol brilhava forte, como que coroando Maria Clara com uma nova luz. Com as mãos trêmulas, ela olhou para o envelope amarelado que seus filhos trouxeram. Era como se aquele pequeno pedaço de papel fosse a chave que poderia abrir portas que, até então, estavam trancadas. As crianças, intrigadas, observavam a mãe com olhinhos brilhando de curiosidade. Maria Clara respirou fundo, quase sentindo o cheiro do café fresco invadir a sala novamente. O ambiente estava carregado de sonhos e desejos não revelados. Com um gesto cuidadoso, ela abriu o envelope.
Dentro, havia uma carta escrita à mão, acompanhada de uma fotografia antiga, desbotada, de uma mulher com cabelos longos e um sorriso que parecia irradiar força. Era sua avó, uma mulher que ela nunca teve a chance de conhecer, mas que por muito tempo residiu nos contos nostálgicos do passado familiar. Ao ler as palavras na carta, Maria Clara sentiu o coração acelerar. Sua avó falava sobre resistência, luta e um legado de mulheres fortes que sempre se levantaram contra as adversidades. Nós somos café, dizia a carta. Brotamos e crescemos até nas condições mais duras. O nosso valor é inegável. No fundo, Maria Clara sabia que estava prestes a descobrir algo mais profundo do que simplesmente a história da sua família. Era a identidade dela, o porquê de cada lágrima, de cada sorriso, de cada grão que colheu. O orgulho e a resistência de sua avó agora pulsavam dentro dela, como uma chama intensa. As palavras mexeram com sua alma, e foi nesse momento que a dor se transformou em determinação. Ela decidiu que participaria da competição de café. Mas não faria isso apenas por orgulho, não. Seria uma expressão de tudo que aquelas mulheres significavam. Maria Clara vibrou com a ideia de compartilhar a história de sua avó, suas experiências e seu legado. Seria um testemunho vivo de que a força feminina é imbatível e que seus esforços são dignos de reconhecimento. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Antonieta tentava espremer sua raiva em uma garrafa de clima festivo. Ela sabia que a competição se aproximava e que Maria Clara desperdiçaria a oportunidade se deixasse suas inseguranças falarem por ela. No entanto, Antonieta também sentia medo. E se Maria Clara se tornasse a mulher que dominaria o palco? A elite da cidade observava, e se houvesse uma reviravolta, o que restaria para ela? Naquele momento, uma determinação nova brotou em Maria Clara. Sabia que a competição não era apenas uma oportunidade para mostrar seu café, mas uma chance de inspirar outras mulheres a se levantarem e lutarem por seus próprios direitos e histórias. Ela olhou para os filhos, que agora a observavam com admiração, e sorriu. Estava pronta para enfrentar não apenas Antonieta, mas um sistema que muitas vezes desconsiderava o valor das mulheres. E a pergunta que lhe ardia no coração agora era: até onde você iria para honrar suas raízes e mudar a percepção de quem você é? Com essa ideia ecoando em sua mente, ela se preparou para o desafio, determinada a transformar não apenas seu destino, mas o de todas as mulheres que sentiam o peso da invisibilidade. O dia da competição se aproximava, trazendo uma expectativa quase palpável. Maria Clara estava prestes a descobrir que o verdadeiro segredo de sua força estava na união e na coragem herdada de suas ancestrais. Mas, em meio a essa jornada, um novo mistério se desenrolaria, algo que poderia abalar suas convicções de uma forma que ninguém poderia prever. O que mais o passado guardava para ela? Os dias que antecederam a competição foram uma verdadeira montanha-russa de emoções para Maria Clara. Cada manhã, ela acordava com o coração palpitando de ansiedade e esperança. O que começara como uma simples decisão de participar de um concurso se transformará em uma jornada intensa de autoconhecimento. Enquanto se preparava, as lembranças de sua avó dançavam em sua mente, como sombras de coragem que a guiavam. Com a ajuda dos filhos, ela plantou um pequeno jardim de café no quintal. As crianças se divertiam, rindo enquanto enchiam os vasos com terra e sementes. Maria Clara observava, e a cada risada, sentia que estava não apenas cultivando café, mas também um futuro onde suas raízes seriam lembradas, e suas vozes, ouvidas. A terra se tornava uma metáfora poderosa, assim como as plantas cresciam, assim também crescia a determinação dela. Mas enquanto ela se dedicava a essa nova empreitada, a inquietação de Antonieta aumentava. A competição se aproximava e as conversas entre as elites da cidade começaram a esquentar. Nos fundos de um elegante salão, Antonieta tratava de maneiras de se assegurar de que a vitória lhe pertencesse. Ela sabia que havia muito em jogo e sua segurança estava diretamente ligada ao sucesso naquele dia. Não posso deixar que uma mulher simples do campo me ofusque, murmurou para si mesma, o olhar fixo na taça de cristal à sua frente, como se buscasse nela a resposta para suas inseguranças. Com o coração dividido entre a alegria e o medo, Maria Clara teve um sonho revelador. Ela viu sua avó, forte e majestosa, cercada por mulheres de todas as idades, celebrando suas vitórias. No sonho, a avó estendeu a mão, como se quisesse puxá-la para aquela dança de coragem.
Maria Clara acordou com lágrimas nos olhos, sentindo que cada gota era um passo mais perto de sua própria força. Era um sinal, ela precisava fazer valer suas raízes. Decidida, começou a escrever sua própria história, uma carta que seria lida durante a competição. Queria que todos soubessem que cada grão de café trazia consigo uma narrativa de luta e superação. A carta se transformou em um testamento de todas aquelas que, assim como sua avó, enfrentaram os desafios com bravura. No mesmo dia, uma notícia inesperada chegou até ela. Um antigo diário de sua avó, perdido por anos, fora encontrado. O diário continha relatos sobre a vida de mulheres que haviam vivido na mesma região, suas histórias de amor, dor e resistência. Enquanto Maria Clara folheava as páginas amareladas, percebeu que aquelas mulheres não eram figuras distantes, mas sim suas ancestrais, que a observavam e guiavam. Mas então, ali, entre os relatos, uma passagem chamou sua atenção, uma menção a um segredo profundo que sua avó guardara. Algo que, se revelado, poderia mudar a forma como Maria Clara encarava não apenas a competição, mas a própria essência de quem era. O coração dela disparou. O que mais poderia ver naquele diário? Sentindo a adrenalina percorrer suas veias, Maria Clara sabia que precisava descobrir a verdade. A competição se tornava um reflexo dessa busca por identidade e força. O tempo estava se esgotando, e a pergunta que ficou ecoando em sua mente era: até que ponto você está disposta a ir para descobrir os segredos que definem você? E com essa dúvida ardendo dentro de si, Maria Clara se lançou em uma nova investigação, determinada a encontrar a verdade que sua avó havia escondido, sem saber que isso a levaria a um ponto de virada que mudaria sua vida para sempre. O passado estava mais vivo do que nunca, e a revelação estava prestes a explodir em sua vida. Maria Clara passou noites sem dormir, revirando as páginas do diário e mergulhando nas histórias que ele continha. A cada relato, a conexão com suas raízes se tornava mais forte, uma teia invisível que a unia às mulheres que a precederam. Os rostos de suas ancestrais surgiam em sua mente, cada uma carregando suas lutas e vitórias, e a determinação de Maria Clara pulsava em seu peito como um grito ancestral. O segredo mencionado no diário ficou se repetindo em sua mente, como uma música que não a deixava em paz. O que poderia ser? E se esse mistério fosse a chave para o seu próprio sucesso? Cada vez que ela fechava os olhos, imaginava a avó, proporcionando respostas e conselhos, mas as palavras não vinham. O que ela realmente queria saber, então, enquanto compunha a sua carta, decidiu que precisava da ajuda dos filhos. Naquela manhã, em meio ao calor da primavera, eles se reuniram em volta da mesa, com suas mãos sujas de terra e sorrisos iluminados. O que vocês acham que a vovó diria se estivesse aqui agora? Perguntou Maria Clara, tentando acionar as memórias e a sabedoria que ali habitava. Os filhos olharam uns para os outros, e a pequena Ana, com seus cabelos em tranças, foi a primeira a falar. Ela diria para nunca desistir, mama. O filho mais velho, Pedro, completou, e que o nosso trabalho é como o café. Precisa de cuidado e dedicação. As palavras das crianças ressoaram dentro dela, e, ali, naquele momento, Maria Clara sentiu-se cheia de força. Foi crescendo a certeza de que o que procurava naquele diário não era apenas o segredo, mas a inspiração que brotava de suas raízes. Se a avó cultivou tantas histórias, talvez estivesse na hora de cultivar a sua própria narrativa. À tarde, após uma pausa para tomar um café fresco feito do que haviam plantado juntos, ela decidiu que iria à feira local, onde o diário mencionava que as mulheres costumavam se encontrar para trocar experiências e receitas. Quem sabe algumas delas tivessem informações que ajudassem a entender mais sobre sua avó e o tal segredo. Ao chegar à feira, as cores e os aromas a envolveram. Maria Clara caminhou entre as barracas, sentindo a energia vibrante do lugar. Enquanto olhava as frutas e verduras, prestou atenção nas conversas animadas ao seu redor. Mulheres rindo, compartilhando histórias e risadas, e naquele instante, Maria Clara foi tomada por uma sensação de pertencimento. Ela se aproximou de uma mulher mais velha, conhecida como Dona Nena, que havia sido amiga de sua avó. Maria Clara sentiu um frio na barriga e, com o coração acelerado, decidiu perguntar: Dona Nena, você sabia que eu estou participando da competição? Estou curiosa sobre algumas histórias da vovó. A mulher parou o que estava fazendo, olhando fundo nos olhos de Maria Clara.
por um momento, o mundo ao redor delas pareceu desaparecer. Ah, minha querida, sua avó tinha segredos que eram sagrados para ela. Você realmente deseja saber? O que está disposta a sacrificar por isso? As palavras de Dona Nena a atingiram como um soco no estômago. Maria Clara nunca tinha pensado em sacrifício, mas a verdade estava lá, pulsando como uma ferida aberta. O que realmente significava dizer que queria descobrir suas origens, sem voltar atrás? Maria Clara respirou fundo e respondeu: sim, estou disposta. Preciso saber. E a mulher, com um sorriso enigmático, acenou com a cabeça. Então escute, pois a história que vem a seguir pode mudar tudo. As revelações estavam prestes a se desenrolar, mas Maria Clara não fazia ideia do quanto isso abalaria as estruturas de sua vida e o que a esperava a partir dali. O caminho da verdade estava apenas começando, e a competição pareceria, de repente, ser apenas uma parte de uma luta muito maior. Dona Nena se acomodou em uma cadeira de palhinha, seus olhos pareciam brilhar sob a luz da tarde. Sua avó, minha querida, foi uma mulher de muitos talentos, mas também de muitos medos. Havia um segredo que ela guardou, um legado que passou para todas nós, mas nunca teve coragem de compartilhar. Maria Clara sentiu um frio na barriga. O segredo parecia carregado de peso e história, algo que poderia não apenas moldar sua própria narrativa, mas também iluminar as sombras que pairavam sobre seu passado. O que era tão importante que ela não podia contar? Pensou. Dona Nena tirou um pequeno embrulho de tecido de sua bolsa. Com um cuidado quase ritualístico, ela desatou os nós e revelou um colar antigo, adornado com pedras coloridas. Isso pertenceu à sua avó. Ela o usava em ocasiões especiais, momentos que a conectavam com sua ancestralidade. Mas esse colar tem mais do que beleza, ele contém histórias. A mulher virou o objeto, permitindo que as pedras refletissem a luz. Ela sempre dizia que esse colar era um talismã. Prometia proteger suas donas, e de certa forma, selar um pacto. Pacto? Maria Clara não podia acreditar no que ouvia. Proteger de quê? Ah, minha jovem, Dona Nena começou, seu tom grave. Havia uma rivalidade no passado, entre sua avó e uma outra mulher que também se destacou em nossa comunidade. O colar era uma forma de manter a paz entre elas, mas também um lembrete constante do que estava em jogo. Se uma quisesse prejudicar a outra, o colar a protegeria. Mas havia um preço a pagar. Maria Clara sentiu o sangue gelar. Você quer dizer que minha avó viveu com medo? Medo e força, querida. Ela não desejava que você carregasse esse fardo, por isso decidiu guardar tudo para si mesma. Isso a impediu de compartilhar a verdadeira conexão entre vocês. As histórias dentro do colar estão prontas para serem reveladas, mas é você quem deve decidir se está pronta para isso. As palavras de Dona Nena ecoaram em sua mente, criando uma tempestade de emoções. Cada frase tinha o poder de desencadear uma avalanche de perguntas. O que significava estar pronta? O que teria que sacrificar para entender tudo isso? E se a história não for bonita? E se houver dor? Maria Clara disse, mais para si mesma do que para Dona Nena. Querida, toda história tem suas sombras e suas luzes. E a coragem, a verdadeira coragem, reside em aceitar ambas. Você precisa decidir se quer enfrentar essas sombras. Sua própria narrativa se entrelaça com a dela, e a verdade pode ser desconfortável, mas pode também ser libertadora. Ouvindo aquelas palavras, Maria Clara fechou os olhos por um momento. As palavras da avó, as risadas de seus filhos, e a sensação de pertencimento que experimentara na feira, tudo isso a envolvia. Ela queria conhecê-las, suas ancestrais, e a verdade que carregavam. E então, com uma voz trêmula, mas decidida, Maria Clara declarou, estou pronta. Dona Nena sorriu, mas seu olhar era grave. Então vamos. O primeiro passo é entender o que o colar me conta. Você vai precisar de papel e caneta para anotar tudo o que eu disser. A sabedoria que você busca está prestes a ser revelada. Quando Maria Clara pegou o material que Dona Nena pediu, um novo peso se estabeleceu em seu coração, uma mistura de expectativa e medo. As palavras que a mulher compartilharia poderiam mudar tudo para sempre, mas ela estava disposta a arriscar.
Afinal, se seu sucesso dependia de conhecer suas raízes, o que mais poderia estar escondido sob a superfície desse legado? Só o tempo diria. E então, a revelação finalmente começou. Mais adiante, à medida que as histórias ganhavam vida, Maria Clara se perguntava: como seria o impacto disso tudo em sua própria jornada? O que mais ela descobriria que poderia abalar o que conhecia como sua verdade? Dona Nena respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. O colar dançava em seu colo, como se estivesse ansioso para compartilhar suas histórias. Maria Clara prendeu a respiração, suas mãos apertavam o papel e a caneta. Era o momento de desvendar o que estava escondido por tantas décadas. O primeiro conto, começou Dona Nena, se passa em uma época em que sua avó era apenas uma jovem cheia de sonhos e determinação. Ela era bonita, atraía olhares, mas as outras mulheres da comunidade não viam isso com bons olhos. Maria Clara escutava cada palavra, sentindo como se estivesse vivendo os momentos narrados. Havia uma rival, continuou Nena, seu olhar distante enquanto lembrava. Uma mulher chamada Clarice, cheia de charme e também de segredos. Ela invejava a luz que sua avó exalava. O que começou como uma amizade se tornou uma disputa, e o colar foi presenteado como um símbolo de união, embora seu verdadeiro propósito fosse guardar a paz. A chuva começou a cair lá fora, batendo de forma serena contra as janelas, criando um pano de fundo perfeito para a história que se desenrolava. Mas a inveja de Clarice era como um veneno, e sua avó sentia isso. O colar, que deveria proteger e unir, se tornava uma constante lembrança dos desejos sombrios de Clarice. A voz de Dona Nena tremia levemente. Certa noite, durante uma festa junina, Clarice tentou envenenar sua avó. Suas palavras eram como facas afiadíssimas, provocando dor e desconfiança. Quando sua avó usou o colar, uma luz brilhou, e ela foi protegida do mal que estava ali, em forma de sombra. Maria Clara piscou rapidamente, um nó se formava em sua garganta. Ela enfrentou a Clarice então? E que fim levou essa rivalidade? Dona Nena olhou para Maria Clara, seus olhos estavam molhados. Ah, minha querida, a história não termina ali. Sua avó se viu dividida entre o amor pelo povo e o medo que aquela rivalidade provocava. Em vez de se vingar, ela decidiu escolher o caminho da paz. Convidou Clarice para um diálogo, desejando restaurar a confiança mútua, mas o orgulho da rival era maior. Foi então que o colar se tornou não só um símbolo de proteção, mas também de reconciliação. Ela conseguiu? Maria Clara perguntou, seu coração acelerando. Nem sempre conseguimos salvar o que amamos, mas sua avó plantou sementes de compreensão. Com o tempo, Clarice se afastou, mas também refletiu sobre o que havia feito. Anos depois, as duas formas de vida se entrelaçavam em nossas tradições. O legado da rivalidade ainda está presente, mas a história de superação e amor também. Dona Nena fez uma pausa, permitindo que as palavras se assentassem no coração de Maria Clara. E assim, a primeira história do colar nos ensina que o amor verdadeiro não deve se deixar consumir pela dor e pelo medo. Essa é uma lição que precisa ser lembrada. Maria Clara olhou para o colar em seu colo, agora refletindo não apenas as pedras brilhantes, mas a complexidade do amor e da dor que uma mulher deve carregar. O que vem a seguir? O que mais o colar tem a contar? Sua voz estava cheia de curiosidade mesclada com ansiedade. Dona Nena sorriu com um ar misterioso. Ainda mais, minha jovem. Há um capítulo que remete ao sacrifício e à verdadeira coragem. Quando a história da sua avó e Clarice será revelada, o que você encontrará pode alterar sua visão sobre tudo o que você conhece. Preparada? Maria Clara sentiu, o desejo de entender suas raízes batia forte dentro dela. E enquanto a chuva caía lá fora, a luz do colar brilhava intensamente, como um farol à espera de ser desvendado, aguardando que uma nova jornada estivesse prestes a começar. Dona Nena fechou os olhos por um instante, como se estivesse viajando para aquelas memórias. O próximo conto vai mexer com seu coração, disse ela com uma voz suave, quase frágil. É sobre a coragem de sua avó, mas também sobre os sacrifícios que ela teve que fazer. Maria Clara sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão intenso? A história se passa muitos anos depois da rivalidade com Clarice,
começou Dona Nena, abrindo os olhos. Nesse tempo, sua avó havia se tornado uma líder respeitada na comunidade. Ela carregava o colar com muito orgulho, mas havia um peso maior em seus ombros, algo que a fazia hesitar em suas decisões. Por quê? Maria Clara perguntou, a curiosidade fazendo seu coração acelerar mais. Os tempos estavam mudando. Um novo dia surgia, e com ele, uma nova ameaça. Um grupo de forasteiros havia começado a assediar a comunidade, tentando tomar suas terras e seus recursos. O medo corria solto entre os moradores, e sua avó se viu diante de uma encruzilhada. O que fazer? Proteger sua gente ou buscar um entendimento, mesmo com quem desejava o mal para eles? As chamas da lareira dançavam, projetando sombras nas paredes, enquanto Dona Nena continuava. Sua avó acreditava na paz, mas muitos na aldeia queriam combate. O colar, que a protegia e simbolizava amor, agora se tornava um lembrete de que suas decisões poderiam acarretar tragédias. A tensão crescia no ar. Maria Clara não conseguia desviar o olhar do colar, que agora parecia brilhar ainda mais intensamente, como se quisesse lhe dizer algo. Então, em uma reunião tensa, ela decidiu se levantar e falar. Se lutarmos, perderemos não só nossas vidas, mas também a nossa essência. Que tipo de força é essa que se constrói em cima da dor? Aquela frase tocou muitos corações, mas não todos. Ótima fala, mas alguém se opôs a ela? Maria Clara estava completamente envolvida, quase esquecendo da chuva lá fora. Sim, um jovem chamado Rafael. Ele acreditava que a luta era a única maneira de garantir a segurança da população. Ele era carismático, e suas palavras inflamavam ânimos. Sua avó decidiu chamá-lo para uma conversa, mas o que começou como diálogo logo se transformou em uma batalha de vontades. Dona Nena fungou, sua voz carregada de emoção. Eles passaram dias discutindo, e em meio a tudo isso, ela percebeu que Rafael também carregava seus próprios medos e inseguranças. Não era apenas um rival, mas um jovem que ansiava por proteção, assim como todos que estavam ali. E como isso terminou? Maria Clara estava na ponta da cadeira, seus olhos brilhando com a expectativa da resposta. O ápice aconteceu em uma noite de lua cheia. Sua avó organizou um encontro entre as duas partes em um campo aberto. Preciso que você venha, ela implorou a Rafael. Só assim poderemos encontrar um caminho juntos. Naquela noite, rodeados por silêncios e olhares temerosos, sua avó fez uma proposta, um trato de paz sob a luz da lua, um pacto que faria os dois lados repensarem o que realmente queriam. O colar, ao redor de seu pescoço, resplandeceu como um símbolo de esperança. Maria Clara sentiu uma onda de emoção. A luta pela paz, a coragem de sua avó, o simbólico brilho do colar, tudo parecia um grande ensinamento sobre como amar e proteger ao mesmo tempo. Mas o que aconteceu depois? Ela não conseguia conter a curiosidade. Dona Nena fez uma pausa, o olhar de preocupação misturado com esperança. Ah, minha querida, o que aconteceu ali teve repercussões inesperadas, e talvez uma traição que mudaria tudo. Uma decisão a ser tomada que poderia apontar para a luz ou para as trevas. O coração de Maria Clara disparou. O colar estava ali, sendo uma testemunha de algo muito maior que ela. Ela precisava saber o que ocorria a seguir. Então, o que vem agora? Estou pronta para ouvir. Dona Nena olhou pela janela, a chuva caindo como um manto suave. Na sequência, haverá um grande dilema. E você entenderá que coragem não é apenas lutar, mas saber a hora certa de ceder. Prepare-se, pois as próximas revelações mudarão o que você acredita sobre sua história e sua família. A lua cheia iluminava o campo como um holofote, transformando a noite em um espetáculo de sombras e silêncios. Dona Nena começou a descrever aquele momento decisivo com uma voz que oscilava entre a tensão e a esperança. Ao se reunir com Rafael e os líderes da aldeia, sua avó sentiu o peso de cada olhar fixo sobre ela. O que ela dissesse ali não só moldaria o futuro da comunidade, mas também selaria seu destino. Maria Clara sentiu o coração apertar. O que podia ser mais importante do que a segurança da família? Mas, ao mesmo tempo, a avó sempre buscou a paz.
As palavras de Dona Nena pairavam no ar como uma névoa densa. Ela começou a falar, e cada palavra vibrava como um eco em suas almas. Vamos nos ferir, e nenhum de nós sairá vitorioso. Podemos encontrar um caminho que preserve nossa essência, que nos una em vez de dividir. Mas Rafael, com suas certezas, queria mais. Queria ação. Maria Clara imaginou a cena. A tensão palpável entre os dois. Uma batalha de forças opostas. E o que ele disse? A jovem perguntou, ansiosa. Rafael, em sua convicção ardente, retorquiu, e se os forasteiros não escutarem? O que faremos se eles invadirem nossas terras? Você tem coragem de arriscar tudo isso por um sonho? Os olhos de Dona Nena se iluminaram. Era evidente que aquelas memórias eram profundas, entranhadas em sua história. Aquela noite se tornou um jogo perigoso de palavras e emoções. Cada lado se segurava firmemente em suas crenças, sem dar o braço a torcer. Maria Clara sentia a adrenalina pulsar nas veias, como se estivesse ali, sentindo a sombra da luta. Havia alguma esperança? Alguma faísca de entendimento entre eles? A esperança ainda não havia morrido, disse Dona Nena, seu tom calmo trazendo um pouco de alívio ao coração agitado da neta. No meio daquela discussão acalorada, sua avó decidiu mudar a abordagem. Vamos nos sentar e nos ouvir. O que cada um de nós realmente deseja para o futuro desta aldeia? O que é ser forte, afinal? As palavras da avó soavam como um sopro de vida. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ninguém se atrevia a falar, mas as emoções estavam à flor da pele. Maria Clara podia imaginar os olhares trocados, as estrelas testemunhando o desfecho de uma jornada. Ao ouvir a pergunta, Rafael hesitou. Ele não era apenas um guerreiro, era um filho da terra, temendo pelo lar. Desejo proteção, e se você não agir agora, perderemos tudo. A vulnerabilidade atravessou a voz dele, um lampejo de dúvida que ninguém esperava. A jovem sentiu um misto de esperança e ansiedade. O destino da aldeia pendia na balança. O colar da avó ainda brilhava intensamente em cena, como um sinal de que o amor poderia prevalecer. E o que aconteceu depois? Eles se entenderam? Dona Nena suspirou. Ah, querida, o que veio a seguir foi inesperado. Uma proposta de greve, de protesto pacífico contra os invasores. Mas alguém dentro da aldeia não aceitou essa ideia, e a traição estava mais próxima do que todos podiam imaginar. Como sua avó lidaria com isso? Maria Clara ficou em silêncio, um turbilhão de emoções despontando em sua mente. A traição, a luta pela paz, o que mais poderia acontecer? Estou insegura e animada ao mesmo tempo. O que vem agora? Dona Nena sorriu suavemente, uma sombra de preocupação ainda em seu olhar. Prepare-se, Maria Clara. O próximo passo decidirá se o amor vencerá ou se o ódio tomará conta. Você entenderá que a verdadeira batalha pode não estar no campo, mas dentro de cada um de nós. As chamas da lareira reluziam, enquanto a chuva caía, e a história da avó de Maria Clara seguia, empurrando os limites do que ela pensava saber sobre coragem e sacrifício. Dona Nena deixou um suspiro escapar, como se as memórias estivessem pesando mais do que o peso do mundo. A sala agora parecia menor, entre as luzes tremeluzentes e o cheiro do enchido sendo preparado pela cozinheira. Naquela noite, Maria Clara, a tensão estava tão elevada que se poderia cortá-la com uma faca. Quando a ideia da greve foi lançada, uma onda de murmúrios percorreu a sala. As vozes se misturavam, algumas apoiando, outras reclamando. A resistência crescia como uma tempestade. Maria Clara se recostou no sofá, absorvendo cada palavra. O que a avó estava prestes a contar poderia definir a coragem e a traição. Quem se levantou contra a ideia da greve? Perguntou, seu coração acelerando. Foi um homem do próprio Conselho de Elders, Dona Nena disse, o olhar distante, como se estivesse lá novamente. Miguel, um amigo de Rafael, viu na proposta uma fraqueza. Ele se levantou, a raiva pulsando em suas veias. Isso não funcionará. Enfrentar os invasores com palavras fracas é dar a eles o território de que precisam, gritou.
A jovem sentiu um frio na barriga. Miguel não era apenas um opositor. Ele era um amigo, uma pessoa que conhecia as raízes da aldeia. E sua avó, o que fez? Como reagiu a essa traição? Ela percebeu que a divisão estava se formando, e que não poderia fazer nada sozinha. Então, decidiu agir, mesmo quando o medo ameaçou se instalar em seu coração. Com a voz firme, mas tranquila, disse: "Estamos todos aqui por um motivo. Somos parte de uma família. Vamos nos ouvir antes que o ódio nos separe." Maria Clara podia ver a cena. O clima mudava, as faíscas voavam. O grupo começou a discutir entre si, as emoções à flor da pele. Mas naquela confusão, algo inesperado aconteceu, continuou Dona Nena. Miguel, em vez de se calar, desafiou a proposta. E se os forasteiros não aceitarem nossas palavras? E se não houver paz? Era como se ele quisesse tirar a segurança das mãos da avó, desafiando sua sabedoria diante de todos. O sangue de Maria Clara fervia. Sempre admirou a avó por sua calma, mas e se as palavras não fossem suficientes? O que ela disse? A avó, olhando diretamente nos olhos de Miguel, respondeu: "A coragem não está apenas em lutar, mas em ouvir e transformar o conflito em esperança. Precisamos nos unir. Se o agredimos, podemos perder mais do que nossas terras, perderemos nosso laço." O grupo teve um momento de reflexão. Maria Clara sentia que aquele era um ponto de virada. A possibilidade de união dependia da aceitação daquela ideia. E então, o que aconteceu? Foi então que Rafael, surpreso e inspirado, disse: "Pode ser uma chance. Que tal escrevermos uma carta aos forasteiros? Expormos nossa vontade de negociação e paz." Aquela proposta fez alguns olhares brilharem, mas não todos. Miguel ainda tinha suas dúvidas. Isso foi suficiente? Indagou Maria Clara, apreensiva. As divisões se curaram com apenas uma proposta? Nem de longe. Dona Nena balançou a cabeça, uma sombra de tristeza passando por seu olhar. As feridas eram profundas, e a traição havia semeado a desconfiança. Miguel não desistiria, e a ameaça de divisão era real. A verdadeira batalha ainda estava por vir, querida. Não apenas entre eles e os forasteiros, mas em cada coração ali presente. Os dois ficaram em silêncio, o estalo da madeira na lareira acompanhando a movimentação de seus pensamentos. Maria Clara sentia um nó apertar em seu peito ao vislumbrar um futuro incerto. A luta pela unidade era cheia de riscos. E você acha que houve alguma chance de reverter a situação? Ela perguntou hesitante. Dona Nena desviou o olhar, como se estivesse tentando encontrar a resposta em algum lugar dentro de suas memórias. A chance estava escondida em cada um deles, mas a traição criava muros altos. E por trás de cada parede, secretos poderiam destruir tudo. O ambiente carregava uma nova camada de tensão, e a chuva do lado de fora parecia refletir os conflitos internos. Uma pergunta pairava no ar: a aldeia poderia encontrar força na união ou os desacordos os levariam à ruína? E o que Maria Clara aprenderia ao se deparar com seus próprios desafios de confiança e lealdade? Maria Clara estava à beira de uma transformação. O colar da avó pulsava entre suas mãos, como um eco das lutas passadas e das vitórias dolorosas. No entanto, a tensão na história que Dona Nena contava a envolvia de forma visceral. Seu coração batia forte, mesclando esperança e medo. A aldeia caminhar em direção a um futuro de paz ou continuar afundada em antigas rivalidades era uma questão que começava a ressoar não apenas em sua mente, mas também em seu espírito. Estamos todos lutando por algo maior do que nós mesmos, murmurou para si mesma. Essa era a verdade que a avó sempre soubera. E agora, Maria Clara estava prestes a descobrir se conseguiria honrar esse legado. Os dias que se seguiram foram marcados por intensas conversas com Dona Nena sobre as virtudes do diálogo, a coragem de se expor e a importância de manter a esperança viva, mesmo quando tudo parece desvanecer. Maria Clara percebeu que, assim como sua avó, ela também enfrentaria um dilema.
A competição de café se aproximava, e ela queria usar aquele momento não só para mostrar seu talento, mas para simbolizar a união das mulheres de sua comunidade. O dia do evento chegou. A praça estava repleta de vozes e risadas, mas Maria Clara sentiu que a tensão no ar era palpável. Antonieta, como sempre, era a estrela do show. Mas Maria Clara não estava ali apenas para competir, ela estava lá para contar a história de sua avó e de todas as mulheres que estiveram ao seu lado. Quando chegou a sua vez, o coração disparou. Com uma taça de café fumegante entre as mãos, Maria Clara começou a compartilhar sua jornada. Hoje, não venho apenas como cafeicultora, declarou. Eu sou a voz da resistência, da luta, da força de todas as mulheres que vieram antes de mim. O segredo que carregamos em nossos corações deve ser revelado. E o verdadeiro valor de nossa história é a união e o amor que existiram entre nós. Os murmúrios da plateia começaram a se transformar em aplausos. Maria Clara não hesitou. Ela falou sobre o colar, sobre a coragem da avó em busca de paz e a necessidade de diferenças para promover o diálogo. Cada palavra carregava a força ancestral que a conectava com suas raízes. O passado não estava mais escondido, agora, pulsava ao vivo. Antonieta, ao ouvir tudo, percebeu que o que antes era uma rivalidade pessoal se tornava uma transformação coletiva. O brilho dos olhos da comunidade ao redor de Maria Clara era inegável. Não havia mais espaço para o veneno do passado, havia um campo aberto para o florescimento. Após a apoteose na apresentação, o resultado foi anunciado: Maria Clara venceu. O aplauso que explodiu na praça fez seu coração se encher de alegria, mas mais importante, era uma celebração de algo muito maior. A vitória não era apenas dela. Era de todas as mulheres que ousaram se levantar, lutar e mudar suas histórias. Dona Nena estava na primeira fila, lágrimas deslizando pelo rosto envelhecido. Maria Clara correu até ela e a abraçou, sentindo a energia de suas ancestrais fluindo através de cada fibra de seu ser. Você é a rainha da sua história, sussurrou Dona Nena. Desse dia em diante, a vida na aldeia começou a mudar lentamente. Maria Clara e Antonieta, agora unidas por uma nova compreensão, começaram a trabalhar juntas para criar um espaço onde todas as vozes pudessem ser ouvidas. A rivalidade deu lugar ao respeito, e a força feminina ganhou um novo significado. O colar da avó, agora restaurado e amado, passou a ser um símbolo do que realmente importa. A força que emerge da união e a coragem que reside em cada coração que escolhe amar e lutar por um futuro melhor. E assim, a história de Maria Clara se transformou em um legado que transcendia o café. Era a celebração da verdade, da força e da coragem de se manter fiel a si mesma. O verdadeiro segredo havia sido revelado. E você, leitor? O que você está disposto a fazer por suas raízes? Agora é hora de agir. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comentar suas reações e teorias sobre o final. E compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.